Olá, olá quem já tá chegando. Quem for chegando vai me dizendo aí se o som tá bom. Sejam todos bem-vindos. Olá, maravilha, gente. Nossa, que alegria. Vamos lá, vamos começar essa jornada de 7 dias, né? E eu vou falar um pouco aqui pra vocês por que a gente grita, né? Por que a gente agride. Desculpa, gente. Por que a gente grita? Por que a gente agride as pessoas que a gente mais ama? Então eu tô aqui pra gente poder começar essa noite com um pouco da história da minha caminhada e que eu acredito que seja fundamental qualquer. Gente, tá parando toda hora porque vamos ver se vai dar certo agora. Tá tudo bem? Vamos lá. Sejam bem-vindos à Semana Pulsar. A gente começa hoje e vai até terça-feira, dia 11, todos os dias às 21h30. Tô muito feliz de estar aqui, tô realizando um sonho, né? É um presente para mim ter vocês comigo. E hoje eu vou falar de uma coisa muito importante que é o autocontrole. Vou falar do gritar, vou falar do bater, vou falar da agressividade, de uma agressividade que às vezes a gente põe para fora com as pessoas que a gente mais ama. Será por que isso acontece? E eu vou contar um pouco da minha história inteira, porque eu comecei, todo mundo que me acompanha sabe que eu comecei parando de gritar. Então quem estiver aí comigo agora e quiser convidar alguma mãe, né, algum pai, alguém da família que queira que assista, que queira, né, que sabe que tá interessado também, né, manda aí um aviãozinho para eles. Eu queria também que vocês compartilhassem depois nos stories se tiver algum insight na aula, tá bom? Vamos lá, eu fiquei um pouco nervosa por causa das ligações aqui que foram interrompendo, mas vamos lá. Por que será que a gente grita, né? Por que será que a gente bate? Por que será que a gente não consegue esse famoso autocontrole? Então eu vou contar a história para vocês. Hoje a gente fala muito que o grito é a nova palmada. Parece que a gente precisa colocar essa raiva, essa agressividade, essas frustrações para fora. Frustrações todas, né? O mundo corrido, os filhos que parece que não colaboram, a minha vida muito sem tempo para mim, sem tempo para fazer aquilo que eu gosto. Então eu acabo descontando nos meus filhos as minhas frustrações. Então, o que aconteceu comigo na minha virada de chave, que é importante que vocês saibam, né? Porque tem muita gente que me acompanha e fala assim, como você conseguiu parar de gritar? Porque eu não consigo parar de gritar. Então, o grito é uma expressão, né, da raiva, né? É uma raiva que você põe pra fora. Quando você grita com os filhos é porque eles não estão te escutando, é porque nada tá dando certo, é porque sua vida parece estar sendo atropelada, é porque não dá tempo de tomar banho, não dá tempo de comer, é porque não dá tempo de olhar pra mim. Então não dá tempo de atender as minhas necessidades. Eu não consigo me enxergar, então eu acabo também não enxergando o outro, né? Então o grito vem como uma expressão máxima de um mal-estar que eu tô sentindo. Então eu grito porque eu preciso pôr pra fora que tá sufocante pra mim, que tá difícil pra mim, que eu quero ser uma pessoa que eu não consigo ser, eu quero ser uma mãe que eu não consigo ser. Então o que me resta é bater, agredir, humilhar, gritar. E a gente faz isso com os nossos filhos, sem perceber o que a gente está fazendo, porque a gente faz de forma impulsiva e muitas vezes inconsciente, porque foi o que foi feito com a gente lá atrás. E aí a gente vem de uma história
de uma infância também sem necessidades atendidas. Tá? Amanhã é aula sobre necessidades, viu, gente? Mas hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Então a gente vem de uma infância de necessidades não atendidas, que de repente explodem, né? Que de repente a gente coloca para fora, né? Porque eu tenho necessidades aqui, necessidade de silêncio, necessidade de descanso, necessidade de olhar para mim, necessidade de cuidar de mim, e agora eu não posso porque eu preciso cuidar do outro, eu preciso olhar para o outro, eu preciso ver as necessidades dos meus filhos, né? Que muitas vezes também têm necessidades não atendidas e aí adotam maus comportamentos, ou começam também a ficar agressivos porque também têm necessidades que não estão sendo vistas. Tá? E o fundamental aqui é como eu vou alcançar esse autocontrole. Como? E por que a autocompaixão junto com o autocontrole? Eu não consigo ver possibilidade de autocontrole real sem adoecimento. Adoecimento do outro ou adoecimento próprio. Porque a minha história foi: eu parei de gritar assim que decidi, porque eu estava com uma ameaça de perder os meus filhos. E esse é um das coisas que eu falo com as mães: não deixa chegar na adolescência, porque quando a gente vai sendo desrespeitoso com o filho, ou não vai atendendo as necessidades do filho até a adolescência, na adolescência aquilo fica gritante, porque na adolescência você sente no olhar do seu filho a ameaça de perdê-lo. Ameaça de perdê-lo não, porque na verdade a gente já está tão desconectado que você só enxerga que perdeu, né? E é esse medo enorme de perder um filho te faz fazer qualquer coisa. Então, quando as mães me perguntam como que você conseguiu parar de gritar, eu falo: eu só parei de gritar porque o medo era absurdo de perder os meus filhos. E o medo te faz fazer qualquer coisa. E desde aquele dia eu parei de gritar, só que eu não sabia o que isso ia me causar. E essa história toda minha aí, desses 5 anos, que eu quero estar aqui passando para vocês nesses 7 dias, é que é aí que eu descobri que, engolindo o meu grito, engolindo a minha agressividade, eu acabei trazendo ela para dentro de mim. E foi aí que eu comecei a adoecer, né? E foi aí que eu comecei a ver minha sombra. E foi aí que eu comecei a dar de cara com quem eu era realmente, né? E o que eu precisava olhar em mim, que eu não estava olhando. Então eu fui respeitosa com os meus filhos, e é uma coisa que eu fui respeitosa entre aspas, porque eu parei de gritar. Eu não batia mais, eu cheguei a bater nos meus filhos quando pequenos, sim, já falei sobre isso. Parei de gritar, mas o meu corpo ainda dizia da minha insatisfação com eles. Eu ainda era aquela mãe que achava que o filho precisava dar, que o filho precisava sempre comportar, que o filho precisava me nutrir. Eu ainda não tinha entendido que era eu que precisava nutri-los, que era eu que precisava atender as necessidades deles. Porque quando a gente tem filhos e a gente atinge a maturidade emocional, que é o que vocês vão com certeza entender o caminho nesses 7 dias, quando a gente atinge a maturidade emocional, a gente sabe a nossa posição. A gente sabe que é a gente que edifica uma família, que é a gente que suporta, que a gente é o alicerce dessa família. Então, se a gente está bem, todo mundo fica bem. Se eu estou bem, minha filha está bem, meus filhos estão bem, meu marido está bem. Então, é muita coisa. Se eu estou madura emocionalmente, não é muita coisa. É muito bom, porque eu sei que só depende de mim. Então vão ter dias ruins, vão ter dias difíceis, mas está nas minhas mãos. Vão ter dias que eu vou fraquejar, vão ter dias que eu vou errar, e eu vou entender que aquilo faz parte da natureza humana e que tá tudo bem, porque eu sei pedir desculpa, eu sei ser humilde, eu sei ser a pessoa, a mãe que os meus filhos necessitam. E quando a gente vai sendo a mãe que os nossos filhos necessitam, a gente começa a ver sentido em tudo, né? E por que a autocompaixão? Porque eu precisei, antes de tudo, me enxergar como mulher humana, cheia de dores e de feridas,
que tinha parado de expressar agressividade, mas que tinha trazido toda a agressividade para dentro. E aí adoeceu, é óbvio, porque eu comecei a ser agressiva comigo. É igual as crianças, né? Tem crianças agressivas, expressando ali o mal-estar e as necessidades não atendidas. E tem também as crianças sempre quietinhas, sempre boazinhas, que engolem, que ficam com a raiva para dentro delas, que não expressam, né? Menina bonita não sente raiva, não fica triste não, né? Então você engole seus sentimentos e aí o corpo adoece. E aí o corpo depois te mostra que não é assim, que a gente precisa reolhar, que a gente precisa olhar para nós, que a gente precisa se curar. E como se curar, né? E como? E aí começa pelo processo de autocompaixão, que é não um processo de dó de nós mesmos, mas um processo de compaixão, de entender que sim, eu tenho falhas, eu tenho dores, eu fiz errado, mas tá tudo bem. Eu tô aqui agora. Eu tô aqui agora comigo e eu sou capaz. Sou uma mulher madura, somos, né? Somos adultas e a gente consegue dar pra gente todas aquelas necessidades não atendidas, né? Necessidades que começaram na infância, de amor incondicional, de aceitação, que a gente muitas vezes inverte porque a gente fica tão perdido. O que é necessidade, o que é desejo, né? Então eu tenho necessidade de ser aceita, de ser amada. Aí isso, para mim, é um desejo de comer doce, é um desejo de comprar roupas, é um desejo. Então todas essas necessidades e todo esse vazio emocional que me faz sentir um mal-estar lá desde de nova, né, desde pequena, e que eu trouxe para a vida adulta, é isso que barra a minha maturidade emocional. E é isso que me faz ficar totalmente descontrolada quando os meus filhos não correspondem às minhas expectativas. Por que será que eu grito com o meu filho? Por que será que eu grito com uma criança de 1 ano? Será por que eu grito com uma criança de 2? Será por que minha casa virou um inferno e eu grito o tempo todo? Porque eu tô sentindo o mal-estar. Porque eu comecei a achar que os meus filhos, crianças, adolescentes, precisavam me nutrir, precisavam atender minhas necessidades, mas não. Sou eu que preciso atender as necessidades dos meus filhos. Sou eu que preciso olhar para eles, observá-los. Sou eu que preciso estar para eles, por eles e com eles. Eu acredito muito, gente, eu tenho certeza que vocês que estão aqui comigo, há quase 500 pessoas, que delícia. Eu tenho certeza que vocês acreditam que é possível mudar o mundo transformando essa geração. E é com muito amor que eu tô aqui, vocês não têm ideia o amor que eu tô aqui, dentro de mim explodindo, 500 pessoas explodindo de alegria, de felicidade, porque eu consigo passar a minha mensagem para vocês, eu quero conseguir tocar o coração de vocês, eu quero conseguir fazer com que as nossas crianças sejam vistas, que vocês entendam que não está faltando para essa geração, não é violência, não é bater, não é controle, o que está faltando para essa geração é presença, né? Eles têm presentes, mas eles não têm presença. Eles não têm amor incondicional, eles têm amor condicional, porque a gente se preocupa mais com o que os outros acham da nossa família, os outros percebem da nossa família. A gente se preocupa mais com isso do que com o sentimento dos nossos filhos. E eu garanto para vocês que com toda essa minha história, eu vi e senti que quando a gente atende às necessidades dos nossos filhos, eles querem cooperar, porque todos nós, a gente quer ser amado, aceito, respeitado, a gente quer ter um olhar, né? Um olhar amoroso, as crianças muito mais, a gente ainda quer isso porque a gente não conseguiu lá atrás. Só que quem pode dar pra gente tudo isso hoje é só a gente mesmo. Por isso que a gente fala, o amor próprio depende do nosso olhar pra gente mesmo. A gente não pode ficar querendo isso da criança. Porque o adulto tem que dar e a criança tem que receber.
né? Quando eu enxergo isso, né, que eu preciso olhar para os meus filhos como pessoas que precisam ainda de mim, porque não tem como eles atenderem, eles se nutrirem deles próprios ainda, né? Por isso que a gente fala muito quando os pais atingem uma maturidade emocional, então eu sou o adulto, por que eu vou gritar, né? Uma outra coisa dos gritos, a gente fala, os gritos afastam os corações. Por que eu grito? Eu grito porque eu sinto que estou desconectada comigo. Eu grito porque eu sinto que eu estou desconectada com os meus filhos. Então eu grito, porque se eu não gritar, eles não vão me escutar. Porque os filhos escutam, não é só a nossa voz. Os filhos escutam também o que tem dentro da gente. E todas as vezes que alguém grita com a gente, tem duas coisas que acontecem no nosso corpo, isso é neurociência, a gente libera cortisol e adrenalina e parece que a gente ensurdece. Porque a gente vê ali como um ato de violência, e é violência. Gritar é violência. Gritar, a gente fala que gritar é a nova palmada. Porque quando a gente grita, a gente libera nas crianças cortisol e adrenalina e a gente ativa nelas o circuito do medo. Então o coraçãozinho delas dispara, a pressão aumenta, né? Eles ficam retraídos. Tem criança não, tem criança que já enfrenta, mas a maioria encolhe, né? Porque aquela pessoa tão importante para ela grita com ela o tempo todo. E essa criança, ela normalmente coopera do mesmo jeito, ou ela vai deixar de ser ela mesma, né? Para poder agradar sempre essa mãe que tá ali imprevisível, ora amorosa, ora gritando, ora amorosa, ora batendo, né? Essa imprevisibilidade faz a criança ficar totalmente instável. Aumenta a ansiedade, aumenta o medo, né? Esse aumento de tudo que a gente está tendo hoje, gente, que é tão real, né? A sociedade adoecendo, né? As nossas casas, as famílias adoecendo, cada dia a gente tem uma notícia pior, né? De cada dia mais adolescente suicidando, cada dia mais adolescente em depressão, todo mundo ansioso, as crianças ansiosas, os adolescentes ansiosos, os pais ansiosos. Onde a gente vai parar se a gente não parar para olhar? E autocontrole também é ensinado. Quando eu valido as minhas emoções, quando eu enxergo as minhas necessidades, atendo minhas necessidades, né? Eu consigo também validar, enxergar, observar as necessidades dos meus filhos. E a aula amanhã sobre necessidades emocionais e físicas e como enxergar essas necessidades e como saber quais essas necessidades está tão linda, né? Eu tenho certeza que esses 7 dias vai transformar você. Eu tenho certeza absoluta e é por isso que eu tô aqui. Hoje é aniversário do meu filho do meio e eu tô aqui, né? De tão importante que é para mim, de tão importante. Não mais importante que ele, claro, mas que é tão importante para mim estar aqui com vocês, porque eu sei que é muito importante. Se eu quero mudar o mundo, eu preciso começar das pessoas que estão comigo. Eu sei que em alguns de vocês vai ressonar aquilo que eu tô falando. Eu tenho certeza que com o jeito que eu tô falando e com o olho no olho, que vocês sabem que eu tô falando de coração. E quando a gente fala com o olhar e a gente fala de coração para coração, a gente não precisa gritar. O grito afasta os corações. A gente só grita quando a gente sabe que o coração está afastado já. A gente só grita numa expressão máxima de mal-estar. Então eu tô tão mal que eu grito. Porque se a gente fosse escolher, a gente não gritaria nunca. Só que a gente muitas vezes aprendeu assim. Então a gente grita porque a gente está sentindo um mal-estar, uma dor. É uma expressão máxima, porque o grito é um sinal de agressividade, é uma expressão máxima de dor. Tá? É muito importante a gente primeiro olhar para essa nossa dor, olhar para essa nossa necessidade que não está sendo atendida, curar isso dentro da gente, dar isso que está faltando,
para poder dar para os nossos filhos. É muito difícil dar aquilo que a gente não tem. E a única pessoa que pode dar isso pra gente, né? Essas necessidades atendidas somos nós mesmos, enxergando, né? Eu preciso de mais amor, eu preciso de mais aceitação. Então sou eu que vou me dar. Então eu vou ler, eu gosto de ler, eu vou ler. Eu gosto de ver uma série, eu vou ver. Eu tenho um tempo, mesmo que seja curtinho, para as mães dos pequenininhos, né? Que parece que não sobra tempo nem para tomar um banho. Então que a gente tenha uma rede de apoio para tomar um banho. Como que eu vou ter autocontrole se eu tô muitas noites sem dormir? Né? Então eu me coloco em todas as fases, né, da minha vida. As fases de mais descontrole emocional, totalmente descontrolada, totalmente imatura emocionalmente. Como que a gente consegue, né? Porque se a gente não consegue uma maturidade emocional, a gente não consegue nunca cuidar de outra criança, porque quando a gente expressa só emoções nas nossas ações, é porque a gente está sendo criança. É aquela criança lá de trás, né? Que é a criança que registra, né, o nosso cérebro emocional, é o que a gente viveu na primeira infância, que fica registrado no nosso cérebro emocional e que a gente leva para a vida adulta. Só que aí quando a gente chega na vida adulta, a gente escolhe. Quem vai governar a minha vida é a minha criança, né? Ela que vai sair dirigindo a minha vida, ou eu vou conquistar essa maturidade, deixar essa criança aqui guardada dentro de mim, mas vou dirigir a minha própria vida. Isso é inteligência emocional, isso é neurociência, isso é tudo que a gente precisa saber para poder entender todos esses mecanismos. E eu falo para vocês assim, com muita cautela, porque eu sei que para uns vai ser muito difícil, para outros vai ser mais fácil. E começar parando de gritar não é tão ruim assim. Mas a gente pode parar de gritar e também olhar para nós. E também olhar aquilo que nos alimenta, aquilo que nos faz sentir melhor, né? Então a gente precisa sim cuidar dessa criança que está na nossa casa, mas para a gente cuidar bem dela e para ela entender realmente, para ela perceber que realmente está recebendo ali amor incondicional, aceitação, a gente precisa cuidar da gente também. Porque quando a gente esquece da gente, fica muito difícil a gente conseguir sustentar, né? É muito difícil sustentar esse cuidar do outro sempre. E eu falo para vocês assim, que eu tenho meus altos e baixos, ainda tenho. Para vocês terem ideia, tem muito pouco tempo que eu consigo brincar livremente com a minha filha. Assentar no chão, estar com ela, olhar para ela. Então tem muito pouco tempo, porque é um processo de amadurecimento. É um processo que, hoje eu estava até conversando com uma aluna, ela está até aí, será que esse processo precisa ser tão longo, né? Eu demorei 5 anos. Eu acredito que não, e é por isso que eu estou aqui, né? Porque eu juntei tudo isso que eu fui aprendendo nesses 5 anos, né? Cheio de altos e baixos, e eu acredito que a gente precisa só ser responsável por nós mesmos, né? Saber que está nas nossas mãos, saber que só depende da gente, e ler, e estudar, né? A gente precisa estudar para ser mãe, não dá para agir com instinto, não dá para agir de qualquer forma, né? Porque a gente não sabe mais o que é instinto, o que é cultura, o que a sociedade exige, a gente não sabe. Porque se a gente realmente tivesse certeza que é o instinto, que não é, né? Tudo bem, mas então vamos estudar. Porque o instinto humano, materno, é de proteção, é de cuidado, é de segurar ali a cria, né? De estar ali atendendo as necessidades da cria até que ele possa fazer sozinho. Deixando-o ir, mas atendendo aqui as necessidades dele que ele não pode atender sozinho. Então é tão lindo quando a gente percebe isso, é tão lindo quando a gente dá voz, né, para essas crianças, quando a gente percebe a dor das crianças, quando a gente muda o olhar para elas. Porque quando uma criança se comporta mal, e eu estou falando isso porque o adulto que grita está se comportando mal. Quando uma criança se comporta mal é porque ela está se sentindo mal.
E quanto pior essa criança se comporta, pior essa criança é vista, menos ela é vista, e pior ela vai se sentir, e pior ela vai se comportar, né? E com a gente é a mesma coisa. E a gente tem um efeito até pior, porque quanto mais eu grito, pior eu me sinto. Porque eu não sou a mãe que eu queria ser, eu não sou a mulher que eu queria ser, eu não sou a pessoa que eu queria ser. Então, é muito sério isso, porque a gente é nosso. Você vê que quando é a criança ainda eu posso dar um olhar para ela e mudar uma realidade. Quando é a gente, eu preciso olhar para mim. Eu preciso ser responsável pela minha vida, né? E a gente vai ter uma aula também nesses 7 dias, que é da culpa e da vitimização. E tudo que eu vou falar com vocês nesses 7 dias, gente, é tudo que eu já vivi. É tudo que eu já sofri. Porque pra gente chegar aonde a gente quer chegar, tem uma história. Tem uma história por trás. E por isso que eu falo muito assim, porque as pessoas... a gente fala assim, antes a gente via as pessoas batendo nas crianças e era aceitável, né? Hoje a gente já não tem mais isso, graças a Deus. Mas hoje a gente vê as pessoas gritando com os filhos e agora é aceitável. O grito é a nova palmada, né? Então, por que esse desrespeito é tão aceitável? Só que o desrespeito é aceitável pelos outros e a gente acha que está ali fazendo uma coisa que precisa ser feita, mas quando a gente para pensar, a gente fala assim, nossa, eu podia não ter gritado, eu podia ter feito diferente, né? Ninguém gosta de gritar também, né? A gente nunca acorda de manhã pensando em gritar com os filhos, em xingar os filhos, em colocá-los de castigo, né? Então, se a gente não tem essa intenção, se a gente não tem esse pensamento, por que a gente faz? O quanto é importante assim pensar todos os dias, o que eu quero para os meus filhos? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero? E como é importante investir nessa relação. E cada vez que eu grito com o meu filho, mais eu estou distanciando ele de mim. E mais eu estou me distanciando de mim. Mais desconectada comigo eu estou. Porque se o meu pensamento e a minha intenção é de ser uma mãe bacana, de ser uma mãe calma, madura, que acolhe. Porque muitas vezes a gente não vai poder atender todas as necessidades, todos os desejos, né? Principalmente as necessidades, às vezes eu não vou conseguir. O mais importante é que eu valide, que eu nomeie, que eu tente atender a todas. Necessidades, o ideal é que a gente consiga atender todas, mas às vezes a gente não vai conseguir. Mas pelo menos eu preciso validar e nomear. Porque o pior para a criança não é o castigo, é sempre muito ruim, tá, gente? A gente está num outro caminho aqui, num outro viés. Só que o pior para a criança não é o abuso físico, moral, sexual, o grito, né? O pior para a criança é se sentir sozinha em tudo isso. É não saber para quem contar, é não ter intimidade emocional com a mãe, com o pai, é ficar perdida no meio dessa violência sem saber a quem recorrer. O pior para a criança é se sentir não olhada, não amada, não percebida, não ouvida. Se nesses 7 dias eu conseguir colocar dentro do seu coração essa percepção do que é uma criança na nossa vida, do porquê existe as crianças da nossa vida e porquê que as crianças são tão generosas. São sementes de amor. São sementes de amor. Toda criança é boa. Toda criança nasce essencialmente boa, com muita vontade de ser quem ela é, de mostrar sua luz para o mundo. Cada ser humano vem para o mundo com uma luz. E essa nossa falta de disponibilidade, né? E essa falta de olhar, que eu entendo muito bem, porque passei por tudo isso,
Então, por isso que eu tô te chamando para estar junto comigo, porque eu sei que a gente vive a mesma história, todas nós vivemos a mesma história. Tem mulheres que vão se identificar mais comigo porque tiveram uma luz como a minha, tiveram uma história como a minha. Eu fui ler luz aqui. Tiveram uma história como a minha, de primeiro desrespeito. Toda vez que eu falo dói, vocês percebem? Né? Toda vez que eu lembro do meu caminho, eu valido muito ele, muito. Eu valido muito a minha história, porque eu cheguei onde eu cheguei. Meu Deus, eu agradeço tanto por ter aberto os olhos. Eu que tô sempre com criança e sempre amei criança, hoje vocês imaginam o que é criança na minha vida. O quanto é difícil atender crianças que os pais ainda acham que precisa bater para aprender. Porque o que eu quero é que o mundo seja transformado pelo amor. Porque eu sei que o mundo pode ser transformado pelo amor. Que eu sei que no indivíduo o que faz diferença, o apanhar mais, o apanhar menos, o que faz diferença no indivíduo não é a violência, é o amor, né? Então, quando eu ouço as pessoas ainda falando, apanhei pouco, devia ter apanhado mais, eu falo, que dor tem aí? Ninguém pensa assim. Quem fala assim é porque ainda está totalmente cheio de dor. Porque a diferença é o amor, né? Então as pessoas falam assim, mas e o limite? Mas e o limite? Aí eu respondo, primeiro pensa no amor. Depois que você der muito amor, fica tão mais fácil dar limite. Porque quando a gente é agressivo, quando a gente grita o dia inteiro, quando a gente castiga o dia inteiro, a gente vai colocar limite. Parece que a gente não consegue. Aí a gente fica permissivo demais. Porque a gente foi tão ruim, a gente pôs pra fora tanto a nossa agressividade, e eu falo, não é consciente, que quando a gente vai colocar limite, a gente afrouxa e atende desejos. Porque a gente foi tão impotente em atender necessidades, a gente foi tão impotente em dar presença, em dar aceitação, em dar amor incondicional, porque o amor foi condicional, porque eu mostrei para ele que eu gosto mais dele assim e que eu não aceito do jeito que ele é, que ele precisa ser desse jeito. Que aí quando eu preciso colocar limite, eu recuo e sou permissiva. Porque os pais, todos nós amamos os nossos filhos. Só que às vezes a gente fica nessa coisa de ser autoritário demais e permissivo demais. E a gente não consegue nunca um caminho do meio, né? E a gente vive insatisfeito, né? A gente vive insatisfeito porque a gente não está conseguindo passar para os nossos filhos a nossa mensagem de amor. Eles não conseguem perceber isso como amor, né? Eles conseguem perceber amor quando a gente dá amor. E dá o amor que eles sabem receber, que é presença, é aceitação, é reconhecimento, né? É confiança. O contrário de confiança é controle, o contrário de reconhecimento é elogio. Nossos filhos precisam dessas necessidades emocionais básicas atendidas, né? Para que essas necessidades básicas emocionais não atendidas, né? Quando a gente não atende, todos os dias tem aquela necessidade que eu não atendo e não atendo, eu crio o vazio emocional do meu filho. Eu crio aquele vazio que vai ser preenchido com desejos, que vai ser preenchido às vezes com pedidos disfarçados, né? E essa criança vai adoecer, não tenham dúvida. Né? E é pesado pensar assim, que eu sou responsável por tudo. Não, não é pesado. Pesado é saber que não tem jeito. Pesado é saber que a vida é cruel e que eu não tenho como mudar. É bom demais poder ter o controle, entre aspas, né? Ter
nas suas mãos a possibilidade de mudar vidas, né? Como? Criando intimidade emocional, tendo autocontrole. Então as pessoas ficam sempre perguntando, mas como ter autocontrole? Me explica como que eu vou parar de gritar, né? Parando de gritar e cuidando de você. Porque não adianta parar de gritar. Eu sempre falo, adianta parar de gritar porque você está pelo menos não agredindo o outro. Mas aí você vai estar se agredindo e engolindo essa raiva, então vai cuidar dessa raiva. Vai entender por que você tem raiva. Vai entender por que você fica com raiva quando seu filho chora. Vai entender por que você sente raiva quando seu filho faz uma birra. A birra é uma expressão emocional de um ser humano que ainda não sabe comunicar. O choro é uma expressão emocional e é um pedido de socorro para um ser humano que não sabe falar: mamãe, eu tô com fome, mamãe, eu tô com frio, mamãe, eu quero seu colo. Por que o choro de um bebê pode irritar? Se aquele bebê só tá assim, me atenda, socorro, eu tô precisando disso, ou eu tô precisando daquilo. E ai, como é que eu vou saber o que ele tá pedindo? Não sei, tem hora que eu não vou saber, então eu vou dar tudo. Quando o bebê tá chorando e você não sabe o que ele tem, o que você faz? Dá comida, troca a fralda, olha se tem etiqueta incomodando, olha se a roupa tá pinicando, olha se tá molhado, olha se tá frio. Você olha tudo. É isso. Né? Não vamos perder isso, nunca. Né? Por que esse instinto de ir atrás da necessidade não atendida com o bebê não continua para a vida inteira? Porque os nossos filhos só esperam isso de nós. É muito, é muito. Mas a gente consegue, né? E eu tenho certeza que nesses 7 dias você vai conseguir, tá? Então, gente, é isso, assim. Muito feliz de vocês estarem aqui. Vou abrir agora para perguntas. Eu sei que teve um monte de perguntas aí, eu não fui lendo porque eu não consegui, né? Se eu paro para ler as perguntas, eu me perco no meu raciocínio, aí é um problema. Eu acho que eu consegui passar tudo que eu queria. E eu quero que vocês convidem as pessoas para estarem com a gente no grupo, né? A gente tem vários grupos, já são 8 grupos de WhatsApp, né? Olha que delícia, já são 570 pessoas na live, na aula, né? Essa aula vai ser disponibilizada só no grupo de WhatsApp, só quem tá no grupo vai ter essas aulas, tá? Então essas 7 aulas vão ser disponibilizadas no grupo com vários bônus, várias coisas bacanas. Eu quero falar para vocês que peguem insights dessa aula, façam frases dessa aula, postem, né, no Stories, que vocês vão, todo mundo que for escolhido vai ganhar presente, tá, gente? Então, tô indo escolhendo mini curso, aula, mas vão ter bônus aí, essa semana toda vai ser uma semana linda, uma semana de pulsar. E por que pulsar? Pulsar porque é isso que falta, né? Essa vontade, e eu quero que nesses 7 dias você saia com pulsão de vida. Porque essa pulsão de vida é que traz a gente para a saúde mental e emocional. E nós todos, né, me incluindo nessa, a gente precisa de maturidade emocional para cuidar dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam de nós, as crianças precisam de nós, né? Não adianta mais ficar falando que a sociedade está adoecendo. A sociedade está adoecendo, mas o que a gente está fazendo para ser diferente, né? O que a gente está fazendo dentro das nossas casas para que seja diferente? Então, se você quer realmente mudar o mundo e se você quer realmente que o seu filho viva num mundo melhor, né? Chame mais gente para estar com a gente. É nesse movimento que a gente vai. E todas as vezes que os movimentos em torno daquilo que eu faço aumenta, né? Eu fico tão feliz, porque eu sei que essa mensagem está chegando. Então, às vezes, as pessoas não vão de repente mudar, mas elas vão ter aquilo dentro delas, né? Porque é todo um processo, cada um tem um tempo, cada um tem uma hora, cada um tem um momento, né? Então, cada dia mais crianças, cada dia mais adolescentes sendo respeitados, amados, aceitos, né?
Que você não possa às vezes dar presença, né? Que você às vezes não possa dar o amor incondicional, porque a gente não é perfeito, mas que todo dia você acorde de manhã com essa intenção real de ser o melhor que você pode ser, né? Lutando, porque às vezes não é fácil, às vezes eu quero dormir e aí eu penso, vou brincar 15 minutos, né? Às vezes eu quero assistir um filme que há muito tempo eu tô esperando. Mas não pense que a criança tem que adivinhar isso, porque a criança quer nossa presença, nosso amor, nossa disponibilidade, nossa previsibilidade. Tem uma coisa que eu quero falar sobre os gritos, gente, sobre essa questão do autocontrole. Tem algumas coisas que ajudam muito, né? Primeiro, essa motivação maior que é estar em contato íntimo com os nossos filhos. A gente só cria intimidade emocional quando a gente para de gritar. Então isso é uma grande motivação, tá? Eu comecei, todo mundo sabe da minha história, com uma tal de uma pulseirinha que eu pus no braço e que era para lembrar de não gritar. E ela super funcionou, porque todas as vezes que eu pensava em gritar, eu lembrava ali da pulseirinha, contava até 10, respirava, a respiração uma forma ótima de se autorregular. A gente sabe que esse autocontrole vem de uma autorregulação. E a autorregulação nada mais é que eu tenho a emoção e imediatamente me dá uma vontade de reagir, né? Eu tenho uma reação para cada emoção. Se eu sinto medo, eu paraliso, eu já sei que eu paraliso, né? Tem gente que foge, tem gente que paralisa. Se você sente raiva, você ou põe para fora ou engole ali, tá para dentro. Lógico que tem as maneiras saudáveis, né? Então a gente tem um monte de maneiras saudáveis de lidar com a raiva. A gente precisa primeiro entender que todas as emoções são importantes e são necessárias, né? Todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos tristeza, todos nós sentimos medo, todos nós sentimos alegria e amor. São as 5 emoções primárias. Todas são bem-vindas, né? Pensa bem assim que todas elas podem ser uma visita, que podem entrar na sua casa do mesmo jeito que elas entram, elas vão embora e elas sempre têm uma mensagem e um aprendizado para passar, e elas são muito importantes porque elas fazem parte de um ciclo de vida, né? Então a raiva é uma força que te impulsiona, né? A raiva é uma emoção que vem quando você é injustiçado, quando você é rejeitado, quando você é abandonado, né? E ela te impulsiona a mudar uma realidade, né? O medo é tão importante para preservar, né? O medo é importante para preservar a nossa vida. Às vezes a gente tem medo em excesso, né? Porque a gente registrou lá na infância um medo exagerado, porque é a primeira emoção que a nossa mãe tem. Então ela passa essa emoção através do útero. E o medo também faz liberar cortisol e adrenalina, né? Então, esse excesso de ansiedade, né? Excesso de medo, a ansiedade vem do medo, o medo da vida, o medo do futuro, o medo do vírus, o medo de fazer um teste, o medo de fazer uma prova, o medo que gera ansiedade. Então, precisamos validar todas essas emoções, entender que os nossos filhos podem sim sentir todas elas e que somos sim suporte para eles e que vamos estar ali sempre ao lado deles para que eles consigam entender o que essa emoção causa no corpinho deles e o quanto é importante essa emoção também para que ele aprenda a lidar com ela. Então, para o autocontrole, tem algumas coisas que ajudam muito, que primeiro é essa coisa de que realmente querer investir na relação com os filhos, né? O que ajuda muito, eu gosto muito do mindfulness, que é um tipo de meditação, que é uma meditação que não é não ter nada na cabeça, mas é eu estar com atenção plena, e que com a respiração você consegue conectar o seu cérebro primitivo, esse cérebro emocional, com o seu cérebro racional. Lembrando sempre que as crianças gritam porque elas são puramente emocionais. Então elas gritam para conseguir alguma coisa. E elas só aprendem a parar de gritar, né? Ou parar de ter essas explosões emocionais com o exemplo do adulto. Eu consigo, com o tempo, autorregular. E o meu filho vai se autorregular através de mim. E vai chegar numa adolescência com um poder de autocontrole muito maior. E o como isso é bom para o adolescente que é puramente impulsivo, tá? Sempre lembrar disso. Então, a gente educa pelo exemplo.
E a gente consegue educar os nossos filhos quando a gente atinge a maturidade emocional. E eu garanto para vocês que eu vou mostrar para vocês o caminho nesses 7 dias. Não é propaganda, é com muito amor, com muito carinho, com muita vontade, que eu vou estar aqui todos os dias às 9h30, tá bom? Passando isso para vocês. Vamos lá nas dúvidas? Gente, eu não vou conseguir tudo, né? Porque é muita pergunta. Eu não sei. Vocês querem começar a perguntar? Deixa eu ver se eu consigo alguma aqui. Eu acho que eu vou pegar a pergunta a partir de agora. Pode ser, gente? Não fiquem chateados, não. Ah lá, acho que o maior desafio meu é aceitar que nunca é o meu filho que está errado ou fazendo algo que não é legal, mas que tudo é comigo. A questão sempre será eu. É doação sempre, né? O tempo todo. Você sabe por que a gente não consegue perceber isso? A gente não teve quando pequeno. Então a gente acha que a nossa função também é receber dos nossos filhos. Então que eles colaborem fazendo silêncio, que eles colaborem não ficando muito agitados, que eles colaborem fazendo para casa na hora certa, que eles colaborem fazendo a rotina, que eles colaborem... Tá, tudo é para mim. Porque se eles fazem tudo na hora certa, se eles cumprem rotina, se eles cumprem combinados, se eles ficam calados, se eles não mexem, se eles não gritam, se eles não pulam, se eles não brigam, eu tô em paz. Meu filho tá dando, meu filho tá dando, meu filho tá dando. E qual é o meu movimento? Porque as crianças colaboram sim, fazem muitas coisas que eu falei aí, mas também são crianças. E elas precisam de um olhar adulto doando. Eu dou o meu tempo, vamos brincar junto, vamos estar juntos, eu te olho, eu te aceito, eu te amo do jeito que você é, eu tô aqui com você, por você, né? Então eu tenho minhas fraquezas, eu tenho minhas dores, mas eu sou o adulto. Eu não posso cobrar da criança toda essa perfeição que a sociedade espera de uma criança. A sociedade espera primeiro que a criança não seja criança. Que a necessidade básica da criança, física, de motricidade, a sociedade já não aceita, né? As crianças que pulam, que gritam, que sobem no sofá, que pulam na janela, correm, querem mexer. Nossa, que menino inquieto. Nossa, que menino hiperativo, né? Então vem os rótulos. Para crianças que só são crianças. Tem crianças que precisam de se movimentar. Tem crianças que não. Tem crianças que precisam lá ficar quietinhas, brincando, assentadinhas. Cada criança de um jeito. Mas as crianças começam a receber rótulos. E nós adultos, por que a gente está assim, tão imaturo? Querendo que eles deem pra gente. Nossa, eu fiz tudo por você, meu filho. Olha o que você faz comigo, né? Chega na adolescência, não quer te contar nada. Nossa, sempre te falei tudo, sempre fui uma ótima mãe, você não quer me contar nada. Não. Vai lá e dá. Vai lá e doa. Vai lá e se dá. E você vai conseguir doar e se dar e se jogar e brincar quando você estiver bem. Quando você estiver curado esse mal-estar. Então olha pra você, cura você. Porque você vai ver que o que você vai dar é fácil. Sai facinho. Aquilo que é tortura, sabe? Eu tinha uma época que os meninos chamavam pra brincar e eu contava no relógio. Eu falei assim, eu preciso ficar 15 minutos, porque é tempo de qualidade, eu preciso estar aqui. Ai, é tão difícil, mas eu vou estar aqui. Eu preciso estar aqui com atenção plena. Mas era um sacrifício. E eles percebiam. E aí quando a gente vai olhar pra gente, vai fazer autocuidado, vai ter autocompaixão, vai fazer uma meditação, mindfulness, vai melhorar, tudo sai muito mais fácil. Gente, foi muita pergunta, perdi tudo. Deixa eu ver. Meu filho de 4 anos começou a chorar muito, roer as unhas, tudo depois da pandemia. Estou tão preocupado que posso melhorar. Rafaela, assim, na verdade o que a gente pensa é que você também deve estar assim. Os filhos, gente, é outra coisa muito importante que eu vou falar tudo amanhã, tá? Então amanhã vocês vêm pra voltar aqui comigo para eu falar muito dessa questão de necessidades físicas e emocionais. Os nossos filhos só nos mostram, só espelham. O comportamento desafiador dos nossos filhos é um espelho para a gente poder olhar para a gente mesmo, né?
Muitas vezes aquela criança está ansiosa, roendo unha, porque tá vendo também uma mãe ansiosa, uma mãe preocupada, uma mãe com medo, uma mãe com desafios. E aí aquela criança espelha. E aí quando eu quero melhorar esse comportamento da criança, eu como pediatra e educadora parental, eu olho para aquela criança e vejo que ela está refletindo a mãe dela. E eu preciso curar também essa mãe para curar essa criança. Porque se eu não curo essa mãe, eu não curo essa criança. Porque essa criança é tão generosa que ela mostra ali o tempo inteiro o que aquela mãe tá. Então o reflexo da mãe tá ali naquela criança. Então às vezes a gente custa assumir isso, gente. Nossa, eu gostei tanto. Mas nossos filhos são generosos demais, eles estão o tempo inteiro mostrando, olha para isso em você, mãe, olha para isso em você, mãe, olha para isso em você, né? E aquilo que mais irrita que os nossos filhos fazem, mais a gente precisa olhar em nós. Porque normalmente o comportamento dos nossos filhos que nos irrita é aquilo que a gente precisa olhar em nós, tá? Vamos lá. Vamos tentar aqui voltar, mas acho que eu não vou conseguir. Quando você pede várias vezes, a criança não faz o que está sendo pedido. Gente, para de olhar para a criança assim. Vamos tentar juntas pensar como eu estou pedindo, o que eu estou pedindo. E o que eu estou pedindo eu dou para ela. O que eu estou pedindo para ela fazer, eu também dou para ela. Quando ela me pede, eu faço. Quando ela me pede, eu olho para ela. Quando ela me chama, eu paro tudo para dar atenção para ela. Porque se a gente não assumir a responsabilidade que a coisa mais importante das nossas vidas são os nossos filhos e começar a fugir, trabalhando muito, estudando muito, fazendo milhões de coisas, mas não olhando para eles, quando chegar na adolescência, se a gente tiver sorte de passar uma adolescência tranquila, eles vão na juventude embora e não vão voltar mais. Porque a gente não criou afeto, não criou intimidade emocional. Então não dá, gente, não dá pra gente cobrar depois uma coisa que não vai existir. Porque a gente sabe disso. O mais importante não é eu sou mãe, ele é filho. É a intimidade emocional, é o relacionamento. Se eu não invisto naquele relacionamento todos os dias, essa criança não vai me ouvir. Ela não vai querer cooperar comigo. Mas se aquela criança me admira, me tem como exemplo, quer estar ali do meu lado e ver que eu atendo às necessidades dela, né? Porque as crianças precisam dessas necessidades atendidas. E se elas acham um adulto que atende essas necessidades, dão amor, aceitação, sou amado, sou querido. Meu Deus, elas querem manter essa relação. Como todas nós. Uma relação que seja respeitada, amada, aceita, valorizada, protegida. Você não quer manter? Com as crianças é do mesmo jeito, tá? Então é muito importante isso. Gente, eu tô vendo aí, eu detesto brincar. Todas nós, porque ninguém brincou com a gente lá atrás. Todas as mães, pelo menos, que chegam comigo no consultório e falam isso, né? Que eu falo, tem que brincar, e brincar com vontade, brincar feliz, pelo menos 15 minutos por dia, isso é muito importante. É investir no relacionamento, é criar intimidade emocional. Elas falam, eu odeio brincar. Eu falei assim, mas você odeia brincar? Estranho. Você odiava brincar quando era pequeno? Não amava. Quem brincava com você? Ninguém. Então é isso. E aí eu falo, então vamos lá, vamos brincar. Agora tem gente querendo brincar com você. Brinca lá. Volta a ser criança e brinca com a criança que você mais ama, que é a sua filha, que é o seu filho. Isso vai fazer milagre na sua vida. Isso vai fazer milagre na vida dela. Eu sei que é difícil, não é fácil. Eu preciso primeiro olhar para mim, eu primeiro preciso cuidar de mim, para conseguir ter disponibilidade, para conseguir ter intenção. Porque não adianta eu dar atenção sem intenção. Não adianta eu ficar ali com a criança pensando no que eu tenho que fazer amanhã, no que tem que acontecer ali, o que eu vou fazer. Tem que estar ali com a criança inteiro, o tempo todo, dedicado à criança, né? Com a criança, pela criança, mas também se divertindo, também se alimentando, também se autocuidando, né?
Se conseguiremos fomos curadas, é o primeiro passo. Só conseguiremos se formos curadas, é o primeiro passo. Sim, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Você pode, por exemplo, seu primeiro passo pode ser igual ao meu. E eu vou dizer isso para você sempre assim. O meu primeiro passo foi parar de gritar. E isso já causou maravilhas na minha casa. Meu primeiro passo foi parar de gritar. Só que aí eu comecei a ter um monte de coisa. Pressão alta, dor de cabeça. Comecei a ter dores, dor no estômago. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável. E aí quando eu paro de gritar, e eu custei a ter consciência disso, quando que eu ia pensar que eu parar de gritar ia me adoecer? Eu médica, eu ia achar isso. Nunca. E aí por isso que eu fui aprofundando e fui estudando, porque o meu corpo fala. Eu não falo, mas meu corpo fala. Eu parei de gritar, mas meu corpo começou a gritar de uma forma violenta. Totalmente violenta. Então eu virei, e aí é um processo que não vai dar tempo de eu falar com vocês, porque eu virei a mulher das queixas. E todas as minhas queixas eram porque a minha agressividade era toda para dentro, né? Então é um processo longo, amanhã eu vou estar aqui de novo, sempre vou tentar voltar um pouco no assunto, ir para outro assunto, porque tem muita coisa para ser dita nesses 7 dias, eu tenho certeza que se ficando aqui comigo esses 7 dias, você vai sair realmente transformada para poder seguir um caminho, né? E esse caminho que eu quero tanto que vocês estejam comigo sempre, né? Vocês que já estão comigo sempre, que estão sempre de mãos dadas comigo. A gente acabou virando uma rede de apoio, tem muitas que eu converso, né? Mandam mensagem por direct, mandam pelo WhatsApp, muitas que foram já ao consultório, muitas que viraram minhas alunas, né? Agora a gente tem vários cursos, eu tenho vários cursos. Então, é tão bom estar nesse meio, é tão bom estar com pessoas reais, humanas, é isso, reais e humanas. E aqui não tem julgamento, aqui não tem censura, aqui a gente fala e a gente só tem um objetivo: mudar o olhar para as nossas crianças, né? Cuidar de vocês primeiro para poder mudar o jeito que vocês cuidam das suas crianças, porque eu sei que não dá para cuidar delas sem cuidar de vocês. E é por isso que eu falo que hoje eu cuido de famílias, porque eu primeiro preciso olhar para as mães dessas crianças que eu cuido. Não consigo nunca curar uma criança totalmente se eu não curar a mãe dessa criança. E eu sei que quando eu curo a mãe de uma criança, eu curo uma família. E quando eu curo uma família, eu curo tudo, todo o entorno daquela família, e aquela família vira inspiração. Inspiração para despertar o que há de melhor no outro, porque na verdade a gente não tem como mudar o outro, mas a gente tem como inspirar. E se aquele outro, que são vocês, né? Essa inspiração que eu tô aqui, pro despertar de vocês, porque eu sei que essa semente do amor tá aí dentro de vocês, né? Quem não tem essa semente do amor, com certeza não tá aqui, né? Então, vocês que estão, que têm essa semente de amor dentro de vocês, eu quero sim que vocês estejam comigo. Eu quero sim estar com vocês, porque eu tenho certeza que a gente junto pode fazer muita coisa boa pelo outro, porque o mundo precisa disso, o mundo precisa de compaixão, precisa de amor. Tá faltando 1 minuto e 50 para acabar. Eu quero deixar o recado para vocês do insight, das frases, tá? Não deixem de fazer, colocar no stories e marcar, pulsar com a doutora Ju e colocar @JulianaFrancoPediatra. E aí eu vou escolhendo, eu junto com a minha equipe, a gente vai escolhendo as pessoas, a gente vai premiar muita gente. Vai ser muito bacana. Quem não tá ainda no grupo, tá? O link tá na bio, pulsar com a doutora Ju. Vamos pulsar junto comigo, pulsar é isso, né? Vamos procurar saúde mental, vamos procurar saúde emocional. A vida tá pedindo gente que pense no bem, gente que tenha amor no coração. A vida não tá querendo, não tá pedindo gente que não tem amor para dar. E a gente só consegue dar aquilo que a gente recebe. E eu tenho muito amor para dar para vocês podem ter certeza absoluta. Eu tenho mesmo, de verdade, porque eu tenho muita vontade de mudar o mundo, mudando essa geração, tá? Um beijo grande e até amanhã às 9h30 em ponto, tá? Não deixem de estarem comigo. Tô muito feliz, gente, muito feliz. Beijo. Obrigada, vocês me emocionam muito. Um beijo.